Saudações, sou Jaya Dwaita e meu objetivo é aproximar você do conhecimento que poderá te levar para perto de sua maior meta, do seu maior objetivo e dos valores significativos em sua vida. E nesta nova temporada nós vamos abordar temas específicos de forma a trazer para o nosso dia a dia uma nova visão do yoga presente em cada detalhe daquilo que fazemos, daquilo que experienciamos. O objetivo então será de expandir a sua visão e a sua percepção no horizonte da vida. E para dar sequência nesse podcast, eu inicio hoje, dentro desta temporada que estamos em andamento, a leitura de uma série de artigos, ou na verdade, de ensaios que eu tenho preparado e que estarão, pelo menos por um período breve, disponíveis no nosso site do VVY School. Boa parte também desse material está sendo disponibilizado na Escola de Yogis, com outras versões, não apenas a versão dos ensaios. E anualmente nós vamos publicar livros com cada um desses ensaios trabalhados e editados. O ensaio de hoje, que é uma primeira parte de uma série, fala sobre antirradicalismo no yoga pós-moderno. Eu vou ler esse texto para você e terá também aqui na descrição da plataforma onde você está ouvindo esse podcast, você terá o link também para poder ter acesso ao texto na íntegra no nosso site do vvyschool.com. Antirradicalismo no yoga pós-moderno. Marshall McLuhan não era um inveterado praticante de yoga e nem mesmo se dedicou aos estudos desta ciência. Seu campo foi das ilhas ou aldeias midiáticas. Em plenos anos 60, suas teorias foram lançadas aos ares sem que pudéssemos definir o que seu alcance visionário pudesse gerar. Na verdade, ele não criou nada, apenas observou e delirou sobre os delírios que teríamos nós, no início do século XXI, frente às mídias tecnológicas. Mas o que teria a ver o teórico da comunicação com a prática do yoga? Hoje, tudo. Basicamente, a ideia central da comunicação visualizada por McLuhan foi de uma aldeia global, onde todos estariam se comunicando, independente das condições geográficas e culturais. Num primeiro momento, podemos até considerar aspectos positivos desta visionária contribuição para com a moderna carência humana. Se em séculos passados tínhamos a liberdade natural de vivermos cada momento em sua plenitude, seja em contato com os animais, com os pés descalços à beira de um rio limpo e calmo, seja em horas de ócio, que podiam tomar o dia todo sem qualquer consequência desastrosa, as postagens na timeline de nossos seguidores, que viriam a ficar frustrados com a ausência silenciosa de seus influentes oradores, maquiados pelo estrelismo pueril ou até malévolo. Hoje, fica evidente que nos escravizamos com algemas móveis em nossos pulsos. A aceitação subjaz à súplica íntima, quase declamatória, com que a maioria de nós desejamos nos expor nas telas e aos olhos de outros que, sem qualquer mácula explícita, têm o magnetismo mágico da cobiça que cativa, pelas algemas invisíveis, o campo da imaginação. O que McLuhan nos escondeu se revela como jaulas, camisas de força, palco de circo ou ainda sanatório doméstico hiperdecorado, e não uma legítima aldeia virtual. Em meio aos inúmeros dados surgem os oportunistas de mercado, que inocentemente e veementemente torna todo mundo um digno professor, autoridade, cientista ou artista capaz de ensinar a transformar o mundo num passe de trágica ilusão.
A aldeia de McLuhan se tornou uma feira livre onde alguns vendem até a própria mãe, na sonífera expectativa de ganhar a tão famigerada fama nos 15 minutos de Andy Warhol. Mas o que poucos notaram nestes últimos anos foi a falsa demanda criada na ideia tribalista virtual de McLuhan, ou seja, hoje todos são gênios em potencial e ignorantes integrais ao mesmo tempo. Neste caldeirão canibalístico, descobrimos que estamos cada vez mais distante das nascentes onde brotam água limpa. Em outras palavras, o conhecimento foi diluído em doses tão diminutas que a contaminação midiática torna conhecimento veneno. Nesta metafórica nascente do rio, podemos entender como a raiz pura de um conhecimento inato do homem, a pós-modernidade, bem como a modernidade histórica, foi uma vitoriosa tentativa de anular o acesso à experiência deste conhecimento inato, como se tivéssemos entregue nossas liberdades naturais por uma suposta satisfação frutífera, talvez de uma maçã envenenada, que jamais alcançamos. Acessar este conhecimento requer conhecer-se profunda e plenamente. Autoconhecimento, na pós-modernidade, é sinônimo de assunção da grande tolice que impera sob o autêntico termo popular de autoajuda. Eis a aldeia que se transformou em circo. O rio e sua nascente são expressões da linguagem que uso aqui para simbolizar a raiz. Do latim, raiz ou original tem o mesmo radical, quer dizer, radical não significa o que se concebe na língua inculta, radicalizar, adotar postura inflexível, fanatismo, revolução ou exotismo exibicionista e excêntrico. Não. Radical indica raiz, origem, estado inato de algo. Aqui, conhecimento radical é um conhecimento não manchado e muitas vezes não aceito nas aldeias virtuais de McLuhan. A homogeneidade das redes sociais forçou com doçura a transformação de todos em seres cômicos vestidos de palha. Em outros termos, fazer comédia vestindo-se de palha é assumir o papel de palhaço. É isto que podemos assistir diariamente nas redes sociais se não tivermos um bom livro ou satisfatória prática meditativa para bem ocupar o tempo. O humor exalta palmas da plateia, que flui sem muito refletir. A sátira levanta questionamentos mais rentes ao nosso ego, sendo mais adequada à qualificada transmissão comunicativa, isto é, ensino e aprendizagem. Há uma sutileza entre o palhaço cômico, herdado dos bobos da corte, e o poeta que domina sua arte verbal e torna capaz as palavras se converterem ou se revelarem no fundo da alma, com um incômodo riso de satisfação, não de banalidade da própria existência humana. Não seria a sátira que nos conduziria à raiz do autoconhecimento em vez do humor? Sem dúvida que o palhaço ganha seu pão em forma de seguidores através do entretenimento, ao passo que o sábio o faz através do conhecimento. Um senso justo que pudesse averiguar em algoritmos a predominância de ambos nos daria uma sardônica constatação de que a atual aldeia humana de McLuhan é mesmo um grande circo global, onde palhaços nos fazem rir continuamente, sem que percebamos darmos amistosamente nossos cartões de crédito e atenção fidelizada. O riso discreto que possa esta reflexão nos trazer deve ser um ato experienciado. Vá até a sua rede social preferida e veja o primeiro anúncio que aparecer e volte aqui. Era um palhaço? Era um mecânico das emoções humanas vendendo autoajuda? Ou era um anunciador da escatologia científica? Creio que, sendo leitor ou leitora deste ensaio,
o anúncio poderá ter conotação estilo yoga doriana. E neste campo do yoga temos ainda suas ramificações escolares de banalidades que potencialmente são capazes de chamar a atenção e nos entreter. Primeiro, os super bem-humorados que se lambuzam de expressões sem graça. Segundos, são os sectários evangelizadores de um puritanismo antirradical, portadores de todas as bandeiras de defesas minoritárias que vociferam verdades que somente são aceitas por aqueles que cultivam informações sentados em vasos sanitários. E por fim, aqueles que dominam a arte circense do contorcionismo, a arte grega do hedonismo, a arte latina da corporalitas e daqueles que apreciam a mitologia de Narciso. Esta é a aldeia que nos cerca, uma aldeia onde se comunica mais informações e menos conhecimento. E na aldeia tribalista de times guruísticos impera ainda a triste certeza de que conhecimento, verdade, estado absoluto de consciência ou até mesmo a concepção teísta da realidade soa absurdo. Embora possa parecer de forma preliminar, um texto talvez um pouco impalatável para muitas pessoas, o interessante nele é que eu procuro trazer uma reflexão suave, sutil e irônica sobre a nossa condição atual dentro desse mundo midiático onde tudo gera reações em cadeia, reações de espetáculo. Quando nós pensamos em conhecimento, nós estamos pensando em vias autênticas, em vias também palpáveis, realistas, que possam realmente ser experienciadas pelas pessoas comuns, por pessoas como eu, como você, pessoas que estão vivendo, pessoas que estão deixando a vida fluir em si mesmas e que não precisam de algum tipo de expressão externa, algum tipo de imitação ou mesmo de apenas criar uma sugestão imaginária. A vida não é algo para se imaginar ser vivida. A vida é algo para ser vivido em sua natureza inata. E é basicamente isto que, na pós-modernidade, se vê perder a cada dia esse estado natural de experiência com a vida. O yoga, na verdade, propõe isto. Não propõe teorias, não propõe seitas, crenças, dogmas, religiosidades yógicas. Pelo contrário, propõe, na verdade, limparmos-nos de todas essas interpretações errôneas trazidas ao longo da história, pelo menos nos últimos 200 a 300 anos, por toda a colonização cultural, a qual nós apenas fazemos as nossas aquisições como quem vai à feira. Consumimos o yoga sem buscar o radical daquilo que está sendo adquirido ou absorvido. E radical aqui, em termos da língua latina, como eu disse na leitura desse ensaio, trata-se de buscar a raiz. Radical não é aquilo que extrapola o excêntrico, como é muito comum hoje em dia, mas radical daquilo que radica, daquilo que se origina, daquilo que se manifesta no seu estado puro, no seu estado de raiz, de origem. E é esse tipo de yoga, ou o verdadeiro estado de yoga, que está diretamente ligado à raiz da vida,
O yoga, o seu radical, a vida em seu radical, possuem o mesmo radical. E por isto, a possibilidade de viver o yoga na vida prática, na vida real, requer voltar para o estado radical, para o estado raiz da nossa vida, da nossa experiência e também da nossa prática de yoga. Essa dicotomia que nós vemos, onde de um lado existe esse fanatismo quase religioso do yoga e de outro uma anulação da via científica do yoga para uma adequação cientificista moderna daquilo que eles acreditam ser yoga, é na verdade dois extremos do que não é o yoga. Já que dentro dessa proposta que trago aqui nesse ensaio é de pensar o yoga como aquilo que radica nossas vidas, ou seja, o yoga e a vida estão integrados, não se subtraem. E isto é o novo horizonte do yoga. Agradeço por sua atenção. Havendo qualquer dúvida, questionamento, coloque aí nos comentários, entre em contato e nos vemos em breve no próximo episódio do YogaCast. Namaskar.